Esse conteúdo nós vamos falar de Bradespar, vamos entender fatos importantes da companhia, para você que já investe, ou para você que está estudando também Bradespar, para fazer parte da sua carteira de investimento. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou Thiago, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Vamos começar falando já dos tickets que compõem a Bradespar na Bolsa de Valores. Temos aqui a BRAP3, que são as ações ON, BRAP4, as ações preferenciais. O que é importante a gente entender, às vezes gera algumas dúvidas, né? Quando a gente fala de tag along, tanto as ações ON e as ações PN de Bradespar, elas têm 80% de tag along, ou seja, a garantia ali para os investidores minoritários. Eu prefiro investir em BRAP4 pela questão da liquidez um pouco maior e também da estratégia ali que eu utilizo juntamente com Vale 3, né? Mas aí vai de cada um. Se você tem também BRAP3 aqui, importante, os dois tickets aqui, eles são bem relevantes, principalmente para quem busca, né, retorno de proventos, retorno aos acionistas e também crescimento dos ativos. Quando a gente fala hoje de BRAP3, ela é um pouco mais barata a cotação, porém ela paga menos dividendos, é um pouquinho menos. Já a BRAP4, a cotação um pouquinho maior, porém ela paga mais proventos, mais dividendos. Os demais indicadores praticamente igual. A dívida líquida também é muito importante versus EBITDA. Da companhia é uma hold, né? Porém ela tem um grau muito baixo de endividamento, ela tem uma boa gestão, né, corporativa, gestão ali de governança da companhia, e o foco dela é extrair valor da mineradora Vale, né, por ser uma holding, e distribuir aos seus sócios, né, aos seus acionistas. Para você entender um pouco mais aqui de Bradespar, a gente tem algumas perguntas no canal. Bradespar, ela é uma hold, né? Eu gosto muito de investir em hold, né? Aprendi bastante com alguns acionistas e investidores de holding, de como ela é muito importante para você que entende o propósito de uma holding, né? Ela pode ser de participação, ela pode ser de proteção patrimonial ou de investimento. Aqui no caso de Bradespar, é uma holding de investimento. E ela tem somente hoje a Vale, aqui, ó, mineradora Vale no seu portfólio, ó, cerca de 3,8% do capital total da Vale pertence a Bradespar. Então, toda vez que eu invisto em Bradespar, eu preciso conhecer também, preciso aprofundar um pouco mais os meus conhecimentos a respeito da mineradora Vale, porque tudo que acontecer com a Vale vai acabar acompanhando ali em Bradespar. Então, quando eu, Thiago, invisto em Bradespar, eu preciso conhecer um pouco mais a parte de mineração, entender um pouco mais propósito ali, né, o modelo de negócio que a Vale tem atualmente, ela está trazendo de benefício para poder crescer, expandir. Então, não é só comprar a Bradespar e ficar olhando o gráfico, ele está caindo, está subindo. Então, existem os motivos que fazem tanto a cotação crescer e também a cotação de Bradespar cair, que é justamente tudo o que acontece na mineradora Vale, né? E falando de Vale e Bradespar, temos aqui um ponto importante que é você acompanhar a respeito do minério de ferro, né? Eu deixei na descrição de uns vídeos anteriores o link para você acessar lá e acompanhar aqui a cotação de minério de ferro, que acaba refletindo tanto no desempenho ali de Vale, né, que é fundamental, ela depende muito das exportações e preço do minério de ferro, e também a Bradespar acaba absorvendo. Eu vou deixar no link na descrição do vídeo, você confere lá o link do minério de ferro. Aqui a cotação dele, a gente observa 770 yuan, né? Porém, as mineradoras elas recebem em dólar. Daí você tem que fazer uma conversão, você vai lá no qualquer aplicativo ou no próprio Google mesmo, digita lá o yuan para dólar, você vai ter a conversão. Então, se você digitar hoje lá 770 yuan, vai dar em torno de 109 dólares, é o preço da tonelada em minério de ferro. Então, você vê aqui, ó, o crescimento do minério de ferro é um gatilho importante para que as ações de Vale se valorizem, assim como a comercialização que ela faz exportação de minério de ferro, e Bradespar também vai acompanhando. Então, hoje, o minério de ferro vem ganhando força
A gente observou nessa semana passada que as ações também de Bradespar e Vale acabaram subindo forte justamente pelo acompanhamento aqui do minério de ferro. Falando de minério de ferro, tivemos uma semana muito positiva, né, para as mineradoras, também as siderúrgicas ali que têm exposição à parte de metais, demandas de metal e aço principalmente. Então você tem aqui minério de ferro avançando aí 10%, mais de 10% na semana, um corte de juros na China, né, e também as perspectivas de estímulo. A China, importante você entender, a companhia, tanto Vale e também Bradespar, dependem muito hoje do crescimento da China. Porém, a Vale já está fazendo ali alguns movimentos para não depender tanto da China aí nos próximos anos e no futuro. A Vale está buscando alternativas, também novos mercados, principalmente ali no Oriente Médio, Ásia, Estados Unidos e Europa também podem ser bons potenciais. No momento, você tem ali a Ásia e o Oriente Médio muito mais promissores, quando nós falamos de demanda por minério de ferro, e a China aqui trazendo essas expectativas, mais estímulos fiscais mobiliários. Então, com isso, faz com que o minério de ferro ganhe força, os contratos futuros também de minério acabam aí sendo elevados. Então, hoje, nós falamos de China, nós sempre temos que tomar essa questão do cuidado. Então, a China ela faz essas promessas, né, de estímulo da economia, só que existe prazos, né, e não é para sempre que vai ter o crescimento econômico. Então, você vê a China aqui querendo buscar um crescimento em 2024 de 5%, que eles estão querendo. Porém, nos próximos anos, né, a tendência de consumo de moradias e também de obras de infraestrutura tende a dar uma estagnada justamente porque o estímulo ele tem um prazo, né, não é para sempre. E por isso, Vale já está tendo esse cuidado, esse zelo para manter ali a sua operação, né, o seu modelo de negócio muito mais promissor, buscando alternativas além da China e também para o longo prazo. Vamos falar um pouco agora de Bradespar, a gente vai falar da parte aqui do boletim de relações com investidores. A última data que a companhia nos apresentou foi no dia 16 agora de setembro. A cada 15 dias, bem provável que na próxima semana, ela divulga aí um boletim atualizado, né? O que é importante você entender de Bradespar, a companhia, para você receber esses boletins aqui, é só você se cadastrar lá no site do RI. Então, a cada 15 dias ela envia aí o seu e-mail para você acompanhar. Então, ela diz aqui que tem apenas a Vale no seu portfólio, tá a participação dela, 3,8, a cotação e a quantidade de ações que ela detém na mineradora. Aqui que é importante a gente entender. Temos aqui o valor total dos ativos de Bradespar, 9 bilhões e meio de reais. O caixa líquido da companhia, 553 milhões de reais. O importante entender do caixa líquido é o que ela tem hoje ali disponível para fazer os investimentos, para pagar a sua operação, para manter a sua operação em dia e também para fazer adicionamentos, pagamentos de novos proventos, de novos dividendos. Inclusive, já falamos no nosso canal, tem projeções interessantes. A Bradespar, no quarto trimestre, agora ela deve anunciar novos dividendos, novos proventos ao final do ano. A expectativa nossa, ela anuncia dividendos de 2,40 a 2,50 por unidade de ação. Então é importante deixar aí no card alguns vídeos de projeção dos dividendos de Bradespar para você acompanhe o nosso canal. Então, caixa líquido da companhia, 553 milhões de reais. Lembrando que vamos ter ainda o resultado do terceiro TRI de 2024. Então, esse caixa aqui é até atualizado até o dia 13 aqui, ó. Dia 13 de setembro é o caixa líquido atualizado. Depois nós temos aqui, ó, o valor líquido dos ativos de Bradespar, juntamente com o caixa, um pouquinho mais de 10 bilhões e 100 milhões de reais. O valor de mercado de Bradespar seria de 7 bilhões e 200. E nós temos a diferença aqui, né, de 2,8 bi. É justamente a diferença do valor líquido aqui em cima que ela tem em comparação com o valor de mercado, que dá um desconto aqui de 28% de holding, né? Então, o desconto hoje de Bradespar seria de 28%. A gente compara o valor de mercado que ela tem e o valor dos ativos mais o caixa líquido que a companhia tem
também. Então, o Bradespar é um ativo muito interessante. Temos ainda a expectativa, tem um processo que está correndo em justiça, né, um processo judicial a respeito de uma indenização que a companhia está analisando se vai ser feita a forma de perda contábil ou se ela vai conseguir ali ganho na justiça, né? Porém, esse processo judicial ainda está em análise, não temos nada em definitivo, porém, já falamos algumas vezes no canal, esse processo ele está em andamento, a expectativa é que ele fosse ou pode ser julgado agora no segundo semestre de 2024, porém não tem nada de definitivo. Eu dei uma olhada semana passada nesse processo de Bradespar, porém ainda segue em análise na justiça. Vamos falar agora de BRAP4, da cotação da companhia. Está cotada a R$ 20,30. A gente observa a mínima, bateu 17,83 e a máxima 24,4 nas últimas 52 semanas. Dividend yield aqui, 14,6, já pagou nos últimos 12 meses R$ 2,97 por unidade de ação. Está crescendo 1,7, no mês atual avançando quase 6%. Quando a gente olha hoje no gráfico de Bradespar, a gente observa que ela fez aqui no dia 20 de setembro, o fundo mais recente, R$ 18,26, depois teve uma alta forte, chegou a bater R$ 20,46 na quinta-feira e na sexta teve uma leve queda, fechou em R$ 20,30. Porém, a gente observa que essa região aqui que ela bateu, R$ 20,46, é o topo dela nos últimos meses, desde abril de 2024, a gente observa aqui, ela chegou a bater R$ 19,00, depois fez um topo aqui, em R$ 20,33 no mês de maio. Então, de abril para cá, esse topo que ela bateu agora, R$ 20,46 é o topo mais recente de Bradespar, a BRAP4 aqui, as ações preferenciais. Falando de dividendos, né? Bradespar está próximo de anunciar novos dividendos. Temos aqui o histórico da companhia, a BRAP4, ela fez Datacom e pagou em maio de 2004. Pelas nossas projeções que nós já fizemos, deve ter mais anúncio aqui, no mês de novembro. Expectativa já para o mês 11 de 2024, que ela deve pagar em dezembro de 2024. Ano passado, ela fez anúncio de R$ 1,18, na forma aqui de JCP, né? Juros sobre capital próprio, e 60 centavos na forma de dividendos. Esperamos, conforme as nossas projeções, também na plataforma GF, que nós acompanhamos, a média de 2,40 a 2,50 por unidade de ação ao final agora de 2024. Falando também aqui de BRAP3 agora, né, as ações ON, cotada R$ 18,89, a mínima 17,15, a máxima 22,37. Então você vê que a cotação dela, um pouco menor em relação a 4. Dividend yield também, 14,2, ela pagou R$ 2,69 nos últimos 12 meses, né? Ela crescendo 1,8, no mês atual crescendo 5,4%. O histórico aqui de dividendos também de BRAP3 é praticamente igual às companhias, ou melhor, os dois tickets, né? Tanto a ON e a ação PN, elas anunciam de forma igual, né? Expectativa igual a BRAP4, que ela anuncie mês 11 e pagamento para o mês 12 agora de 2024. Nós vamos acompanhar caso tenha novos anúncios de Bradespar, informamos para você que acompanha o nosso canal. Então, falamos nesse conteúdo de Bradespar, entendemos fatos importantes da companhia, da estrutura da empresa, ela que é uma holding de investimento e tem hoje participação apenas na mineradora Vale, com o crescimento do minério de ferro, estimativas também de melhores crescimentos na economia chinesa, né, impulsionado por moradias, setor imobiliário, construção de modo geral, deve abranger aí maiores ganhos na cotação de Vale, também Bradespar, até o final de 2024. Nós vamos acompanhar, esperamos aí mais dividendos de Bradespar ao final de 2024. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!